Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco. Meu nome é Anderson, eu escrevo no blog, eu faço os vídeos desse canal e eu faço as publicações nas redes sociais desse canal, certo? Sou engenheiro mecânico e hoje nós vamos falar de uma peça pouco conhecida do sistema de injeção eletrônica que eu já abordei ela no blog através de um artigo, né, que é a válvula EGR, certo? Uma válvula que passou a ser utilizada já há algumas décadas atrás, buscando redução de emissões, certo? Então, como sempre o procedimento padrão do site, quando você quer pesquisar alguma coisa, se você sabe qual é o sistema, basta buscar a listinha de tópicos bem aqui. Você seleciona a categoria injeção eletrônica. Espera carregar um pouquinho. Estamos quase lá e aqui está. Funcionamento e detalhes da válvula de recirculação dos gases de escape, ou conhecida como válvula EGR, que é Escape Gases Recirculation. Então vamos lá. Exhaust Gas Recirculation. Então vamos lá. Vamos clicar aqui no artigo. Fecha os anúncios. Que são chatos pra burro. E olha aí. Bom, funcionamento e detalhes da válvula de recirculação dos gases de escape. O que é essa válvula? Por que ela passou a ser utilizada? Certo? Por que os automóveis passaram a ter essa válvula? Para que reaproveitar os gases de escape, né, se eles já são gases que estão sendo expulsos do motor, né? Para que eu vou aproveitar isso? Para que eu quero essa válvula, né? Então, válvula de recirculação dos gases de escape surgiu como mais um dispositivo para redução de emissões. E embora ela não tenha tanto destaque assim em motores a gasolina, motores a álcool, ou no caso motores do ciclo Otto, né, atualmente as pesquisas indicam uma grande participação da válvula EGR nos motores diesel, porque busca-se ainda a salvação desses motores, né? Visto que agora está bem mais complicada a situação deles, né? Mas uma das buscas é através da combustão fria, que é feita com a alta taxa de EGR. O que seria isso? Um alto fluxo de recirculação dos gases de escape, cerca aí de 40% a 60%. Certo? Isso para quê? Para o interesse de eu jogar gases de escape na câmara de combustão, baixar a temperatura, né, da câmara, né, eu ter temperaturas mais baixas e aí reduzir aí alguns componentes químicos nocivos, né, para o ser humano. O problema é que isso gera uma queda na eficiência do motor, na eficiência de combustão, e aí deve-se haver um compromisso, né, na taxa de EGR. Mas isso aí é algo mais relacionado aos motores diesel, né? Por quê? Porque eles já têm essa situação um pouco complicada devido ao fato dele poluir mais e principalmente, né, isso ficou muito mais destacado depois do Dieselgate, né? Então, o que é EGR? É Exhaust Gases Recirculation, certo?
uma válvula encarregada de liberar ou bloquear o fluxo de gases de escape por coletor de admissão, certo? É o principal componente do sistema de emissões, assim, que passou a ser utilizado nos motores de combustão interna, né? Pois restringe e libera o fluxo de recirculação dos gases de escapamento para o motor e por consequência, influencia na carga, né? Existem dois tipos, certo? E no caso, a variação, né, dessas válvulas, dos tipos, ela está no seu controle, né? Uma delas tem acionamento pneumático e a outra é completamente eletrônica, né? Então tem motores elétricos ali para abrir e fechar a passagem dos gases para o coletor de admissão, né? E aí eles serem encaminhados para a câmara de combustão, certo? Então, basicamente, válvula EGR, essa é a definição dela. Vamos adiante aqui, vamos ver o que foi que eu falei, certo? A gente vai começar falando de válvulas pneumáticas, certo? E como nem sempre é tão simples assim, dentro das próprias válvulas pneumáticas, né, eu tenho variações, né? No caso, a válvula pneumática eu tenho de diafragma único, duplo e duplo de... Na verdade, eu tenho duas variações de válvulas EGR com diafragma, né? A única e a dupla, e dentro da categoria de válvulas de diafragma duplo, eu tenho de contrapressão positiva e de contrapressão negativa. Basicamente, elas funcionam, né, de uma maneira muito semelhante. Como? Através de diferença de pressão entre câmaras, né? Então, tenho um diafragma, uma membrana, que separa duas câmaras e eu tenho uma diferença de pressão entre essas câmaras. Uma está ligada a uma região pressurizada, né? E a outra está ligada a uma região com depressão, que geralmente é obtida através do coletor de admissão, né? Então vamos começar abordando a válvula, né, de diafragma único, certo? Eu vou colocar a figura dela na tela. Acho que é essa figura aqui. E a gente vai falar agora mais sobre essa válvula. Bom, temos aí uma válvula de diafragma único e basicamente o esquema do seu circuito. Vou dar uma reduzida aqui no tamanho da minha imagem para não atrapalhar. Certo? Então, vamos identificar tudo aqui, certo? Eu tenho o fluxo em azul, é a entrada de ar, né, para o motor, né, ou seja, o coletor de admissão em si, e eu tenho o fluxo laranja, né, que está nessa cor, para simbolizar que aqui eu tenho gases, né, ou seja, eu tenho um fluido mais quente, né, e com um pouco mais de energia cinética, diga-se de passagem, certo? Então, eu tenho um desvio do coletor de escapamento e que leva a uma canalização que coloca esses gases de volta no coletor de admissão. Porém, em uma determinada parte dessa canalização ela é fechada pela válvula EGR, né? A válvula EGR tem de diafragma único, tem duas câmaras separadas por um único diafragma mola, né? que está em contato com o diafragma, e eu tenho um componente, essa agulha, né, que ela é o componente que libera ou restringe a passagem dos gases para o coletor de admissão, certo? Então, um lado da câmara está ligado ao vácuo, né, ou seja, a depressão no coletor de admissão, e o outro lado da câmara ela ela tem uma certa pressão, certo? Está conectada ao coletor de escape, de uma certa forma, e à medida que eu tenho uma forte ação dos gases na agulha, e eu tenho também uma depressão muito forte no coletor de admissão,
né, vai vencer a força da mola que empurra a agulha contra a sua sede e aí vai ser liberado o fluxo dos gases, né? Então, esse é o tipo mais simples, né, de válvula EGR, né? Ela tem um diafragma, tem um eixo, né, com essa agulha de ponta cônica, né, certo? O diafragma está dividindo a câmara, tem uma superior e a inferior, certo? Na câmara superior, como eu pontuei, tem uma mola, certo? E um tubo de fonte de vácuo que conecta ao coletor de admissão, certo? E aí, o que é que a gente tem aqui também, que a gente consegue identificar pela foto, certo? A agulha metálica, certo? E a sua ponta, essa ponta aqui cônica, que é a que vai encaixar na sede, se movimentam e aí é ela que coordena a liberação e a passagem, certo? De gases, certo? Existem também algumas variações dessa válvula que utilizam um conectorzinho térmico, certo? Ou um atuador solenoide controlado pela PCM, né? Pela PCM, que é basicamente o módulo de injeção eletrônica, né? Então, como é que funciona essa válvula, né? Quando o motor está funcionando, né, a PCM vai determinar quando que essa válvula vai abrir, certo? Seja ativando o solenoide, certo? Ou através da temperatura do motor, no qual o interruptor térmico, né, libera a passagem, libera a canalização desse duto aqui, né, deixa ele em contato com o coletor de admissão, né? Então o interruptor ele vai servir como uma interrupção do vácuo ou uma liberação, né, do contato com o coletor de admissão. E isso afeta o diafragma de certa forma. Quando eu tenho uma depressão aqui, o diafragma vai se deslocar para cima, certo? Vencendo a tensão da mola, certo? E aí o que vai acontecer? Vai puxar, certo? A agulha, né? Liberando a passagem, certo? Quando o fornecimento de vácuo para a EGR cessa, a força da mola vence, né? E empurra a agulha de volta para sua sede, né? Então, assim, a passagem dos gases está agora restrita, né? Não passa mais gases de escape para admissão. Então, a PCM vai controlar isso aqui e vai determinar o momento que vai abrir. Em geral, a EGR ela não abre em momentos de potência plena, né? de condição de carga plena. Ela abre geralmente em situações de marcha lenta, certo? De baixa carga, porque quando ela abre há uma leve queda de desempenho do motor. Então vamos agora para a válvula EGR de diafragma duplo e contrapressão positiva, que é, se eu não me engano, vou colocar a imagem, essa imagem aí que vocês estão vendo, vou botar na tela, certo? Num tamanho mais interessante. Olha a imagem aí. Vamos reduzir um pouco o zoom, né? Dá para ver. Então, temos aqui. Agora eu vou ter o que? Dois diafragmas, né? Essa é uma válvula de EGR, é uma válvula EGR de diafragma duplo e contrapressão positiva, certo? Diferenças. Eu tenho agora dois diafragmas, então o controle vai ser um pouco mais preciso, né? E ela é um pouquinho mais complexa, certo? Em relação à outra. Então vamos só pontuar aqui os componentes que a gente vê, né? Então eu tenho a válvula EGR dado pelo número 1, eu tenho o 2, que é o duto, certo? O duto dos gases, que é por onde vão passar os gases de escape, certo? Eu tenho o duto que conecta esta ao coletor de admissão, que está bem aqui no número 3, certo? Eu tenho o duto de vácuo, lembrando que esse aqui é o que vai levar os gases para o coletor, não é aquele que vai deixar em contato com a depressão do coletor, né? Então eu tenho aqui o 4, que é o duto de vácuo do coletor de admissão. Eu tenho o diafragma, que é aqui o número 5,
certo? Eu tenho o Vacuum Blade Port, certo? Que é um orifício, certo? Onde eu tenho, digamos, é como se é uma forma de eu deixar um dos diafragmas em contato com o vácuo do coletor e outro diafragma não. Então eu tenho uma mola piloto dada pelo número 7, que é essa mola menor aqui nessa região interna, certo? E eu tenho a mola principal que está bem em cima de todo o diafragma, né? Então vamos ver como ele funciona, certo? Então, nessa EGR com dois diafragmas, né? A característica dela é que eu também posso, embora diga-se que tem dois diafragmas, o conjunto parece que você tem só um, certo? Pois um deles está imprensado entre duas placas e eles geram um efeito de diafragma duplo, certo? Os diafragmas são denominados superior e inferior, certo? E aí eu tenho agora o que? Duas molas, certo? Uma está entre os diafragmas, que é justamente a mola piloto, certo? Essa mola número 7, certo? Como a gente pode ver aqui. E outra está logo acima, assim como no diafragma na válvula EGR de diafragma único, né? Então, dentro, certo? Internamente, a válvula possui dois orifícios, um em cada diafragma. No diafragma superior há um furo central e no diafragma inferior há um orifício para que deixe em contato com o ar atmosférico. Certo? Olha só, diafragma superior há um furo central, que é justamente esse orifício 6, né? O Vacuum Blade Port, certo? Enquanto que no diafragma inferior tem um orifício que deixa em contato com o ar atmosférico, certo? E onde seria? Provavelmente aqui na foto, deixa eu ver. E parece ser nessa região aqui da válvula, que eu tenho aqui, ó, essa conexãozinha. Então, provavelmente esse é o orifício que deixa em contato com o atmosférico, que é essa região aqui do coletor, região 3, aqui é a atmosférica aqui, certo? Então, quando for aplicado vácuo pelo tubo fornecedor de vácuo, ou seja, ou por um interruptor térmico ou pelo comando da ECU, né? Então vai estar liberado o contato com o coletor de emissão, então eu vou ter depressão, né? O atmosférico vai ser aspirado do furo do diafragma inferior, né? Por aqui, vai entrar pelo diafragma inferior, vai passar por aqui, né? Através do furo central do diafragma superior, que é justamente o Vacuum Bleed Port, né? E aí, ó, a setinha onde está levando, ó, direto para cá, né? Certo? Então, olha o que acontece, certo? Isso vai manter o que? A válvula fechada, né? Isso vai manter a válvula fechada. Então, como toda válvula, tem dois invólucros, ou seja, até aí tudo bem, a válvula continua fechada, eu não tenho passagem dos gases, certo? Só que a porção inferior da válvula tem um eixo metálico com a válvula cônica na ponta, certo? E nessa válvula cônica, que é também a agulha, né? Que aqui a válvula em si, se você perceber, tem uns orifícios aqui, ó. Você até vê as setinhas, né? Isso são orifícios calibrados, certo? Eles têm um diâmetro específico, certo? Isso tudo aí, o diâmetro deles não é por acaso, certo? E ela se move, né, solidária ao eixo metálico, né, de acordo com a mola também, né? Se a mola está se não venceu a força da mola, a válvula vai estar naquele local. Então, quando o veículo está funcionando, certo? Quando há uma contrapressão dos gases de escapamento, o que seria essa contrapressão? O fluxo de gases está tão grande que eles batem ali na válvula e já estão exercendo uma pressão. E aí esses gases eles vão eles percorrem pelos furos, né? Passam pelos furos calibrados da válvula, né? E do eixo,
porque como se você pode ver aqui, né, a agulha ela é cônica, né? E aí leva o que? Leva para onde? Em direção ao diafragma inferior, certo? Então, o que acontece? Essa pressão, que é positiva, né, faz o diafragma subir. Né? O diafragma vai começar a exercer uma força contra a força da mola. Né? E aí, quando ele supera a ação da mola entre os diafragmas, né, ou seja, essa mola piloto, né, esse movimento fecha completamente o furo central no diafragma superior, que é o vacuum bleed port, ou seja, não tem mais passagem, né, por aqui para o coletor, assim, né, não tem mais vácuo, né, aqui. Então só essa câmara está exposta ao vácuo do coletor, ou seja, aqui dentro da válvula, né, eu já tenho pressão positiva em toda a região, né, até dentro do espaço entre as membranas, né. Então esse movimento fecha o furo. E ao estar, como vai ter depressão em cima, né? Então o diafragma superior vai começar a levantar e aí a válvula cônica vai sair do assento, porque começa a superar a força da mola, né? Permitindo a passagem dos gases de escape para o coletor de admissão. Né? Então com a depressão do coletor de admissão, a pressão positiva dos gases de escape é reduzida, né? Ao ponto que a mola volta a superar, né, a força de contrapressão dos gases de escape, né, e aí volta a empurrar a válvula para baixo de novo, fechando tudo, fechando o diafragma. Então o furo central vai abrir, né, e o vácuo que está sendo aplicado pelo tubo fornecedor, né, está aspirando novamente o ar atmosférico, não está mais aspirando vácuo, porque essa região aqui está em contato com o atmosférico daqui, ó, do próprio coletor de admissão, ó, bem aqui. E aí o que acontece? Quando está fechado, vai acumulando gases aqui, eles entram pelos orifícios, começam a se acumular aqui, aí vai acontecer, vai crescer uma pressão aqui, ele vai superar essa mola, né? Aí vai travar, vai fechar esse orifício aqui, ou seja, não tem mais ar passando para cá, né? Porque aqui o que acontece? Não tem uma diferença de pressão. Como fechou aqui, aí eu já vou ter diferença de pressão, positivo aqui e negativo aqui. Vai subir, esperar a força da mola, né? E assim fica nesse ciclo, né? Ou seja, eu abro, começa a passar os gases até o quê? Até que isso aqui, até que a força da mola começa, essa pressão aqui positiva vai reduzindo, a força da mola aumenta e aí vai fechar a válvula de novo, aí vai acumular gases aqui, vai pressionar, e aí eu vou ficar nesse ciclo de abre e fecha de acordo com o fluxo. Né? E uma coisa interessante a se dizer dessa válvula de contrapressão positiva, ela funciona muito de acordo com o fluxo dos gases. Né? Ou seja, se eu tenho um momento em que eu estou conduzindo com muita carga, né, eu estou acelerando muito, exigindo muita carga do motor, então nesse momento essa válvula vai trabalhar bastante. Por quê? Porque vai ter muito fluxo de gases ali, eles vão se acumular rapidamente aqui, certo? Aí vai fechar o contato aqui do ar atmosférico com esse tubinho aqui do vácuo, né? Então, quando fechou, aí eu de fato vou ter uma pressão, uma depressão aqui em relação à outra câmara, que vai estar cheia de gases de escape aqui, então vou superar a mola. Aí o que acontece? Vai desequilibrar, essa pressão vai diminuir, a pressão dos gases aqui vai diminuir, e a força da mola vai trazer o diafragma de volta para o lugar. Então, ou seja, é uma válvula que funciona muito de acordo com a carga do motor, por isso que ela é de contrapressão positiva. Então, vamos adiante com o texto. Certo? Agora a gente vai para a válvula EGR de diafragma duplo e contrapressão negativa. Né? Só um momento. Contrapressão negativa. E eu vou agora colocá-la, né, em destaque. Aqui.
válvula EGR de contrapressão negativa. Agora o foco, né, o funcionamento é um pouquinho diferente, né? Então vamos só fazer um sumário dos componentes. Acho que já dá para aumentar um pouco a minha imagem. Vamos só fazer um sumário. Não, dá não, vamos reduzir. Vamos só fazer um sumário desses componentes, né? Eu tenho aqui a válvula GR, 2, certo? 2, o que é o 2? É exhaust gas, ou seja, os gases de escape, ou seja, eles estão nessa região aqui. Então, o que eles vão fazer aqui? Vamos já descobrir. Então aqui, o ar de admissão, ou seja, ar atmosférico. Lembra que naquela eu falei que estava em contato com os gases por aqui, ó. Olha aqui de novo esse parafusinho. Provavelmente esse parafuso é oco, né? Tá aí deixando essa conexão esperta, né? Aí o 4, eu tenho um duto de vácuo, certo? 5, o diafragma, né? O diafragma aqui duplo, certo? Eu tenho essa camada superior, eu tenho essa camada aqui inferior, aqui a camada inferior e essa plaquetazinha, né? Então, 6, air bleed hole, ou seja, orifício de ar, né? Bleed é o que é sangrar, é vazamento, né? Então, ou seja, é por onde o ar vai escoar, leve orifício para o ar escoar por ali, né? Aí eu tenho 7, small spring, que é a mola piloto que a gente viu lá no outro, né? Só que aqui é a mola pequena, ou seja, small spring, e o 8, que é o large spring, que é aquela mola grande que controla basicamente todo o diafragma. Como que essa válvula funciona, né? Então, elas, como eu já pontuei, elas são muito parecidas, certo? Ela é muito parecida com a válvula de diafragma duplo de contrapressão positiva, né? Então, só sumarizando, a válvula de contrapressão negativa possui 2 diafragmas, né? Também pode ter um sistema de diafragma único, porém imprensado em 2 placas, criando um efeito de 2 diafragmas, né? O que não é o caso aqui, né? Os diafragmas são chamados de inferior e superior e ambos possuem molas de controle, né? Como a gente pode ver, né? Sendo uma em cima do diafragma superior e a outra embaixo do diafragma inferior, bem aqui, certo? Cada diafragma possui também furo, sendo um furo central e um furo em contato com o ar atmosférico, né? Que a gente já viu na outra válvula lá. Geralmente ele fica por aqui, né? No caso tem esse parafusinho aqui, provavelmente sendo uma forma de fixação, né? Mas eu tenho uma região aqui que permite o contato, né, do ar atmosférico aqui, certo? E, então esse diafragma inferior tem esse orifício, né? Então os diafragmas eles dividem a câmara também, né, em câmara superior e câmara inferior, certo? Na câmara inferior está o tubo fornecedor de vácuo e na porção inferior da válvula GR, né, é onde eu tenho o eixo, a agulha metálica, né, e uma plaquinha logo abaixo do diafragma inferior, que a gente pode ver ela bem aqui a plaquinha, certo? E aí eu tenho aqui, né, na minha agulha a válvulazinha cônica, que é o que vai permitir ou restringir a passagem dos gases de escape propriamente falando, né? Então, durante o funcionamento do motor, no momento em que a PCM ativa o atuador fornecedor de vácuo, né, liberando o contato dessa região superior da válvula GR com o coletor de admissão, a depressão do coletor, né, chega na câmara, né, nessa câmara superior, e é o que acontece, o diafragma inferior é pressionado para cima, né, ele é sugado, né, pressionado para cima pela mola em si, a small spring, né, que fica embaixo dele, e ele vai ficar. O que essa mola faz? Certo? Sempre fechando a passagenzinha, né, a passagem 6. Né? E como a câmara superior, então isso faz com que a câmara superior fique totalmente selada, e aí o diafragma superior vai se deslocar para cima, né,
e vai levantar o eixo, né, vai levantar a agulha, né, juntamente com a válvula cônica, ou seja, a EGR vai abrir e vai liberar os gases de escape para admissão. Só que essa pressão negativa do coletor, ela vai atingir o eixo oco, né? Como a gente pode ver aqui, esse eixo é oco, ele vai ter contato aqui com a depressão do coletor de admissão, essa região oca aqui do eixo, né? E aí essa vai estar em contato com o eixo oco e vai chegar ao diafragma inferior, certo? E vai acontecer o que aqui? Ao invés do diafragma inferior subir, ele vai ser puxado para baixo, né? Porque aqui vai ter uma depressão, né? Vai estar em contato com o coletor de admissão e o diafragma vai ser sugado para baixo. Um vai ser sugado para cima e o outro vai ser sugado para baixo. É o que acontece. A depressão do diafragma inferior vai vencer a força da mola pequena, né? Da mola inferior. E aí o que acontece? O diafragma vai literalmente descer e vai abrir o canal do diafragma superior, que é bem aqui, é o canalzinho 6, o air bleed hole, né? E isso o que isso vai fazer? Vai acabar o vácuo, né? Por quê? Porque eu já não vou ter mais diferença de pressão entre as câmaras, né? E aí o que acontece? O diafragma superior vai descer, certo? E aí o eixo oco, né? E aí a válvula, né? Literalmente a válvula em si, a válvula cônica, ela vai voltar para a sede e vai fechar os gases de escape. Ou seja, esse tipo de válvula aqui é um tipo de válvula que vai funcionar bastante em regimes, principalmente quando se está regime de baixa carga, né? E quando se está em marcha lenta, né? Ou seja, quando eu tenho borboleta fechada, quando eu tenho mais depressão do que contrapressão dos gases de escape, né? Ou seja, é uma configuração que vai trabalhar de forma contrária ao que a gente viu na outra válvula, né? Então, essas são as válvulas pneumáticas, né? Elas são muito influenciadas por diferença de pressão, né? E aí se utiliza a depressão do coletor de admissão. E aí, por fim, a válvula EGR, neste momento, não sofre mais depressão do coletor de admissão. Então, a mola inferior volta a agir sobre o diafragma inferior, né? Empurrando para cima, né? Vai voltar a empurrar esse diafragma para cima. E aí o que vai acontecer? Certo? Vai fechar o furinho central, né? O furinho número 6, certo? E aí a válvula EGR vai ficar em repouso com a sua porção superior completamente fechada, aguardando o comando da PCM novamente. Simples assim, ou seja, finalizou o ciclo dela e aí só vai reiniciar o ciclo quando a PCM comandar o atuador, né, que vai abrir, vai deixar a região superior da válvula em contato com a depressão. Né? Então, agora vamos para as válvulas EGRs eletrônicas.